Deus permitiu que estivéssemos aqui para adorar e louvar e agradecer o seu Senhor. Amém. Eu pedi aos irmãos que abram no Evangelho de Mateus 11:25. Estou com um pouco a voz meio cansada aqui. Hoje já somam 4 pregações dentro dessa semana. Mateus 11:25. Vamos fazer uma leitura alternada. Viu, presbítero? Eu aprendi, alternada. Glória a Deus. Eu li 25, irmãos, 26 assim por diante. Amém? Por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Vamos orar, irmãos. Vamos falar com o Pai mais uma vez, em nome de Jesus. Senhor, graças te damos, Pai, por essa noite. O Senhor nos trouxe aqui, o Senhor tocou o nosso coração, o Senhor moveu a nossa alma, a nossa motivação para esse lugar. Senhor, estamos aqui, Pai, porque somos dependentes da Tua misericórdia, da Sua graça, da Sua bondade. Senhor, somos totalmente dependentes de Ti. Senhor, estamos aqui, Pai, porque precisamos ouvir a Tua voz, porque precisamos e necessitamos estar diante da Sua presença. Glória, glória, glória ao nome do Senhor, que é eterno e bendito para todo sempre. Louvado ao nome, seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Hoje vemos, irmãos, que os homens vivem um grande vazio existencial. Um vazio que as drogas não podem preencher. Um vazio que relacionamentos não pode preencher. Um vazio que o dinheiro não pode preencher. Homens e mulheres na busca por fama, sucesso, glória humana, e mesmo assim as suas almas se encontram vazias. E esse vazio existencial é do tamanho de Deus. Almas que necessitam ser preenchidas pela presença de Deus. Esse é o mundo que nós vivemos, um mundo caído, um mundo que está distante de Deus. Eu entrando no site do governo, me deparei com um número alarmante. Anualmente, mais de 700 mil pessoas cometem suicídios. Quantos homens ricos, pessoas abastadas, pessoas que têm tudo que esse mundo pode oferecer, têm tirado a sua vida? Quantas pessoas não veem mais razão em viver pelo vazio que tem estado na sua alma? Claro que dentro desse número temos pessoas com problemas psicológicos, psiquiátricos, mas nada que a palavra de Deus e a sua doce presença que não pode restaurar esses homens, essas mulheres que tiram as suas vidas. E eu queria começar o primeiro ponto com vocês. Deus é o Senhor de todas as coisas e sempre devemos ser gratos a Ele. Você pode repetir comigo? Deus é o Senhor de todas as coisas e sempre devemos ser gratos. No verso
No texto que estamos lendo vai dizer: por aquele tempo exclamou Jesus, graça te dou. Jesus, nos seus sermões, ele sempre engrandeceu o Pai. Jesus sempre deu a honra e a glória para o Pai. Ele nunca ortogou, ele nunca quis usurpar a glória que é de Deus. Jesus sempre se colocou como servo, o servo da vontade da Trindade, o servo da vontade de Deus. Jesus sempre honrou o seu Pai. Jesus, ele sempre glorificou o Pai. Devemos ter um coração sempre gratos a Deus, sabendo que em tudo devemos dar graças. Nas nossas dificuldades, nas nossas lutas, nas nossas aflições, devemos dar graças. Porque Deus sempre está com as suas mãos sobre a nossa vida. Como é bom render graças ao Senhor. Aleluia. Salmo 92, verso 1. Quem puder abrir, Salmo 92, verso 1. Como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã o teu amor real e de noite a tua fidelidade. Mais um salmo, Salmo 118, 24. Salmo 118, verso 24. Este é o dia em que o Senhor agiu. Alegremos-nos, exaltemos neste dia. O nosso coração deve ser grato ao Deus que nós servimos. Jesus sempre foi grato ao Pai. E o Senhor nos ensina a ter um coração grato. Deus é o Senhor de todas as coisas. O verso vai dizer, porque aquele tempo exclamou Jesus, graça te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra. Deus é o Senhor de todas as coisas. Deus é Senhor do céu, Deus é o Senhor da terra e Deus é o Senhor do inferno. Muitos cristãos se assustam em saber que Deus agora está exercendo seu santo juízo no inferno. Muitos cristãos acham que o inferno é o lugar da atuação de Satanás, mas Satanás ele é um cachorro na coleira de Deus. Quem está exercendo total autoridade, poder e domínio em todas as coisas é Deus. Ele é onisciente, ele é onipresente e ele habita em todos os lugares. Amém? Deus é o nosso Senhor, aquele que governa todas as coisas. Você verá sempre Jesus apontando a honra e a glória para o nosso Deus. Deuteronômio 10, 17. Deuteronômio 10, 17. Pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus dos céus, é o Deus dos deuses, e o soberano dos soberanos, o grande Deus, poderoso e temível, que não age com parcialidade nem aceita suborno. Daniel 7,27 vai falar do tamanho da grandeza desse Deus e o rei e o governante que ele é. Então a soberania, o poder e a grandeza dos reinos que há debaixo de todo o céu serão entregues nas mãos dos santos, o povo do Altíssimo. O reino dele será um reino eterno, e todos os governantes o adorarão e lhe obedecerão. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. E continuando, 1 Timóteo 6, 15 e 16. A qual Deus fará se cumprir no devido tempo, e Ele é o bendito e único soberano, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver. Esse é o Deus que é soberano. Nesse versículo vemos que Deus é o Senhor de todas as coisas, o Senhor da nossa vida, e nele, através dele, encontramos descanso para a nossa alma. O descanso que nós buscamos não está nas coisas desse mundo. O descanso que procuramos não está no governo. O descanso que nós procuramos não está em relacionamentos humanos. O descanso que nós buscamos para a nossa alma está em Jesus.
Segundo ponto, Deus se revela a quem Ele quer. Repete comigo, meu irmão. Deus se revela a quem Ele quer. A segunda parte do versículo nos mostra que Deus ocultou dos eruditos e dos sábios da época a revelação de quem é Cristo. Jesus nos mostra que o homem é incapaz de ir até Deus. O homem é incapaz de buscar a Deus pelas suas próprias forças. O homem é incapaz de buscar arrependimento sozinho. Quem move o arrependimento no coração do homem é o Espírito Santo. Quem move a transformação no coração do homem é o Espírito Santo. O homem, nos seus pecados e delitos, ele está morto. O homem, nas suas transgressões, ele está morto. Mas Deus escolheu um povo para si. Deus escolheu um povo eleito, sacerdócio real, que Ele escolheu para reinar com Ele nas regiões celestiais. Deus escolheu você. Deus separou você antes que o mundo viesse a existir. Deus separou você para viver com Ele eternamente. Você pode dar glória a Deus, meu irmão? Sei que não é costume. Lucas 10, 19 e 10 vai falar. Lucas 10, 19 e 10. Se você quiser tomar nota. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Nós estávamos perdidos, outrora nos nossos pecados e delitos. Mas Jesus, com a sua mão, com a sua destra forte, Ele nos resgatou e nos restaurou para o seu reino de Deus. Efésios 2, 8 e 9. Pois vocês são salvos pela graça. Olha só, nós fomos salvos pelo favor imerecido de Deus. Nós não merecíamos, mas a graça de Deus atuou sobre nós. Então o verso vai continuar. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Quem produz essa fé no homem? Deus. É o Espírito Santo, Ele produz fé em mim e em você. E o verso vai continuar. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Não por obras, para que ninguém se glorie. Para que ninguém possa chegar diante do trono de Deus e dizer: foi pelos meus méritos, foi pela minha força. Não, foi pelo sangue de Jesus, foi pela morte de Jesus, foi pelo sacrifício de Jesus. Foi Ele que padeceu, foi Ele que morreu, foi Ele que pagou o preço pelos nossos pecados. E hoje nós temos livre acesso a Deus. Aleluia. Hebreus 7, 25. Faz a leitura comigo, irmão. Vamos juntos. Hebreus 7, 25. Portanto, Ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele se aproximaram de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. O nosso advogado é Jesus, aquele que nos intercede por nós perante o Pai. Irmãos, se nós não tivéssemos coberto pelo sangue de Jesus, se nós não estivéssemos debaixo da graça de Deus, nós receberíamos o justo juízo de Deus. Mas não, nós estamos cobertos pela graça do Altíssimo, estamos cobertos pelo sangue de Jesus. Com as paredes, com aqueles umbrais da porta dos hebreus no Egito, estavam cobertos pelo sangue daquele cordeiro. Nós estamos cobertos pelo sangue de Jesus. E não há condenação para aqueles. Você foi comprado definitivamente pelo sangue de Cristo. E ninguém pode te tirar da mão de Deus. Ninguém pode te arrancar da mão do Altíssimo. No verso 26 do texto que estamos lendo, de Mateus, vai dizer no verso: Jesus enfatiza que foi assim que Deus quis. Está debaixo do querer e da vontade de Deus. O que Deus quer, o que Deus determina, o que Deus, na sua soberania, coloca para os homens, e isso será cumprido, porque Deus é soberano sobre todas as coisas. No grego vemos a palavra, que eu não tenho uma boa pronúncia, essa vontade
vai ser colocada como vontade, escolha. Foi vontade, escolha de Deus, escolha soberana, vontade soberana, que não é para os homens questionarem, mas é para nós aceitarmos a vontade soberana de Deus sobre a nossa vida. E Deus escolheu a quem se revelar. Isso é uma coisa maravilhosa. Deus escolheu se revelar aos pequeninos. Deus escolheu se revelar a você e a mim. Isso é uma coisa maravilhosa. Não estamos mais perdidos, porque Jesus nos achou. Terceiro ponto, Deus entregou todas as coisas a Jesus. Tudo foi entregue a Jesus. Tudo está debaixo das mãos de Jesus. Todo o poder foi lhe dado nos céus e na terra. Todo o poder e autoridade foi dado a Jesus. Toda a glória foi dada a Jesus. E tudo foi entregue a Ele por intermédio do Pai. A Trindade, o Jonas Madureira vai usar um simbolismo sobre a Trindade. Vai falar que a Trindade vive um balé perfeito, uma dança perfeita. O Pai glorifica o Filho glorifica o Pai, o Filho glorifica o Espírito glorifica o Pai, e assim vai um glorificando o outro, um exaltando o outro, num balé perfeito, numa dança perfeita. E ali há uma comunhão perfeita entre a Trindade Santíssima. Jesus sempre atribuiu a glória, a honra, os sinais que ele fazia a quem? Ao Pai. Então todos os sinais que nós vemos, toda a nossa obra, todo o nosso trabalho tem que ser atribuído a quem? Ao Pai. Homens não são capazes de curar, homens não são capazes de libertar, homem não é capaz de nada. Quem faz é o Espírito Santo que atua no meio da sua igreja. Quem age no meio da igreja é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que quebranta corações. É o Espírito Santo que converte pecadores. É o Espírito Santo. Mateus 28, 18 vai dizer: e chegando-se Jesus, Mateus 28, 18, e chegando-se Jesus, falou-lhe, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Quem deu esse poder a Jesus? O Pai. Efésios 1, 20. Efésios 1, verso 20. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais, aonde nos assentaremos juntamente com Cristo. 21. Acima de todo principado e potestade, e poder e dominadores, de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. O nome de Jesus eternamente será glorificado. O nome de Jesus será eternamente exaltado pelos séculos dos séculos e dos séculos e dos séculos, sem fim. Ponto 4. Quem revela a Deus aos homens é Jesus e o seu Espírito, o Espírito Santo. Quem revela Deus aos homens é Jesus, o Espírito Santo. Ninguém conhece o Filho. O verso vai continuar lá em cima de Mateus. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Ninguém. Só através do Espírito Santo. Os fariseus conheciam a Deus sim pela Torá, pela tradição oral. Conheciam pelas páginas escritas, mas nunca tiveram um verdadeiro encontro com aquele Deus. Eles nunca tiveram um encontro profundo com a presença de Deus. Aqueles homens guardavam somente os escritos, mas aqueles escritos nunca produziram um genuíno efeito em seu coração endurecido pela religiosidade. E eles não conseguiram ver o presente de Deus, que foi Jesus, a humanidade caída. Jesus estava diante deles e aqueles homens não conseguiam ver a grandeza de Deus.
Eles não conseguiam reconhecer Jesus como Mashiach. Eles não conseguiam reconhecer Jesus como o unigênito Filho de Deus. Aqueles homens estavam cegos. E graças a Deus que as traves dos nossos olhos caíram. E hoje podemos ver a grandeza desse Deus. Conseguimos contemplar a Jesus. Quantos hoje estão cegos e não conseguem enxergar essa obra maravilhosa? Deus revelou a nós, mas quantos estão cegos? Até mesmo dentro das igrejas. Quantos estão cegos? Atribuem tantas coisas a homens, esquecem de atribuir a glória a Deus. Quantas igrejas não dão glória ao Deus vivo? Quantas igrejas estão perdidas, achando que estão cultuando o verdadeiro Deus, mas não estão lá. Pois estão cegos pelos pecados, pelas mentiras das falsas religiões. Quantos homens e mulheres estão presos em falsas religiões, em falsos dogmas, em falsos ensinamentos? Quantos homens estão multiplicando a mentira sobre a terra? E há um advento muito interessante acontecendo na Europa. Os muçulmanos estão expandindo, crescendo. Hoje você vai encontrar mais muçulmanos do que europeus. Eles estão expandindo a sua visão religiosa através dos seus filhos, das suas descendências. E os cristãos hoje não querem ter mais filhos. Não querem levar a imagem de Cristo sobre a terra. Não, hoje eu vou segurar porque a gente tem as necessidades. Claro, não, nós temos. Mas e o Deus que nós confiamos? O Deus que cuida de nós. Precisamos levar a imagem de Deus sobre a terra, pregando o Evangelho e tendo filhos, porque eles são a herança. Hoje você vê muitos pais falando: eu não sei qual mundo que vai ficar com meu filho. Não, você tem que pensar no filho que você vai deixar para o mundo, porque ele vai gerar a mudança. O seu filho é o resplandecer da glória de Deus nesse tempo. O seu filho será um missionário de amanhã. O seu filho será o pastor de amanhã. O seu filho será o presbítero de amanhã. O seu filho será o diácono de amanhã. E o principal, o seu filho será o cristão de amanhã. Precisamos espalhar a glória de Deus na terra. E nós vamos vendo esses homens cegos pela religião. Não muito tempo atrás, você via até igrejas evangélicas que era pecado a mulher depilar as axilas. Imagina a coisa horrenda que deve ser isso. Não podia raspar a perna, não podia cortar o cabelo, não podia ir num salão, não podia usar um batom. Julgo que a Bíblia não coloca sobre o povo de Deus. E esses líderes, para promover uma religiosidade externa, começam a colocar jugo sobre o povo, como aqueles fariseus. E a Bíblia não fala nada disso. Mas mesmo nessa situação, Deus tem poder para se revelar aos seus, aonde eles estiverem. Amém? Isaías 44, 24. Isaías 44, 24. Assim diz o Senhor, o seu Redentor, quem o formou no ventre. Eu sou o Senhor que fiz todas as coisas, que sozinho estendi os céus, que espalhei a terra por mim mesmo. Coisa maravilhosa. João 4, 26. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com vocês. Olha Deus se revelando, lá do Antigo Testamento até o Novo. Deus se revelou aos seus, e Ele revela o Pai, e o Pai revela o Filho, e nós recebemos essa divina revelação. Estamos perto do final, fica comigo aí, tem um pouquinho de paciência.
Quinto ponto, Jesus chama as suas ovelhas para descansar nele. Repete essa frase comigo. Quinto ponto, Jesus chama as suas ovelhas para descansar nele. Jesus nos chama para um descanso. A palavra cansado no grego vai nos dar um entendimento de ato de bater no peito com aflição e tristeza. Esse cansaço é o cansaço da alma, é o cansaço das aflições, é o cansaço dos jugos, é o cansaço das dores da vida. Mas Jesus nos chama para descansar nele. Jesus nos chama para colocarmos as nossas aflições nele. E Jesus vai fazer um convite no verso 28. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Se você está cansado, se as dificuldades, as lutas, as tribulações têm soprado sobre a sua vida, têm trago um jugo pesado que você não consegue suportar, Jesus te chama nessa noite a descansar nele. Quantas vezes, meus irmãos, devemos lançar problemas aos pés de Cristo, lançar dificuldades aos pés de Cristo, e o que nós fazemos? Seguramos aquele problema, em vez de abandoná-lo, de largá-lo e confiar que Deus está provendo tudo. Quantas vezes já ouvimos pessoas ouvirem um relato de doença do médico, o médico fala, você está com tal doença, e você realmente fica afligido, você fica assustado, o seu coração, isso é uma reação humana. Mas com o tempo o Espírito Santo vai trabalhando no seu povo, mas você fica segurando aquilo. Um marido que saiu de casa e você fica segurando aquilo. Um filho que está numa situação de rebeldia e você fica segurando aquilo. Confia, se preocupe, mas confie no Senhor. Saiba que Ele está cuidando da sua casa, saiba que Ele está cuidando de você, saiba que Ele está cuidando da sua vida. O desemprego, nesses dias que vivemos, como tem sido difícil, você com a família, mas saiba que Deus está cuidando de você. Como que nós não vamos crer que aquele Deus que manifesta a sua glória não vai estar cuidando do seu povo, não vai estar mantendo os seus servos dia após dia, como que foi no deserto com o povo de Israel? Deus cuidava do seu povo dia após dia, mesmo com a murmuração, Deus estava cuidando do seu povo. Amém? Se você hoje está aborrecido, cansado, triste, Jesus está chamando a você a descansar nele. Jesus é o nosso perfeito descanso. Não descanse no Bolsonaro, não descanse no Lula, não descanse no seu patrão, não descanse, não deposite a sua confiança em homens, mas deposite a sua confiança em Deus, porque Ele tem cuidado de você. Aleluia. Sobrecarregado no grego também tem um significado: colocar uma carga sobre, carregar, oprimir alguém com uma carga de ritos e preceitos sem sentidos. Era o que aqueles fariseus colocavam sobre o povo: preceitos sem sentidos, leis sobre leis que eles mesmos não seguiam, e queriam jogar esse jugo, esse peso sobre o povo, querendo que o povo seguisse algo que eles mesmos não faziam. E Jesus vai fazer o quê? Lança sobre mim, eu sou a justificação de vocês, eu sou aquele que estou com vocês. Coloque a carga sobre mim, coloque as suas cargas sobre Jesus, seus traumas, as suas ansiedades, deixe todas elas aos pés da cruz de Cristo. Deixe aos pés do Senhor. Não se apegue a essas coisas, não morra por essas coisas. O Senhor Jesus veio trazer vida e vida abundante para o seu povo, para os seus filhos.
29 do texto que estamos lendo vai falar: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Nós queremos descansar, irmãos. Eu acho muito esquisito, como eu já ouvi cristãos falarem: não, Senhor, não me leva agora, eu quero ver meu filho crescer. Senhor, não me leva agora, porque eu quero ver meu neto crescer, se formar. São coisas boas, mas o descanso do crente, a alegria do crente não dá essas coisas. A nossa alegria é estar com Jesus, viver com Jesus, vê-lo face a face, estar ouvindo a sua voz, estar com Cristo eternamente, diariamente, para sempre, num lugar onde não haverá sofrimento, dor, nem ranger de dente, não haverá mais choro, mas estaremos com Jesus verdadeiramente, dia após dia, vivendo uma felicidade que o homem não pode tirar, que as circunstâncias não podem tirar, que nada poderá tirar. Satanás não poderá tocar no povo de Deus, como não toca se Deus não permitir. Nada poderá abalar a sua paz, porque você estará eternamente com Cristo. Jugo seria um pedaço de madeira usado para atrelar bois à carroça. Quem é da roça sabe disso. Ou arado, carga. No grego, de enfadonhas, leis imposta a alguém. Da lei mosaica, daí ser o nome também transferido aos mandamentos de Cristo, para contrastá-los com os mandamentos dos fariseus. Os mandamentos de Cristo contrastavam com os mandamentos daqueles fariseus. Deuteronômio 6:5 vai falar um dos mandamentos de Cristo. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Esse é o primeiro mandamento, isso é a coisa mais importante. Quem ama a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, com toda a sua força, vai procurar nunca pecar, vai procurar nunca se afastar do Senhor, vai procurar nunca estar longe da presença de Deus, vai sempre buscar andar e caminhar com o Senhor dia após dia, e vai continuar. Marcos 12:30 vai falar: ame o Senhor seu Deus. Vai repetir: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. E Marcos 12:31 vai continuar. E o segundo é este: ame ao seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes dois: amar a Deus com todo o seu entendimento, com toda a sua força, com toda a sua compreensão. Ame a Deus de todo o coração e ame o seu próximo. Você vai ver aqueles mandamentos todos que os fariseus criaram, e você vai ver dois símbolos que são poderosíssimos para transformar diariamente o nosso coração. Se algo ou alguém tem lançado sobre você jugo, Jesus nessa noite está libertando você de todo jugo e amarras de religiões, e amarras de dificuldades, de amarras de traumas, de amarras que só você conhece. Jesus está te libertando nessa noite. Você crê nisso, meu irmão? Glória a Deus. Jesus está libertando o seu povo. E no mesmo verso 29 vai dizer: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso, humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Mateus 5:3 vai dizer: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino. Que reino é esse? É o reino da rainha da Inglaterra? Agora é o reino, né? Não é o reino de Deus, é o reino dos céus. Esse é o reino daqueles que são humildes como Cristo é humilde, daqueles que buscam ser como Cristo, os pequenos cristos cristãos que buscam fazer a vontade de Deus. E vamos continuar. Mateus 5:5. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Que terra é essa? Essa? Não. A Canaã.
terra celestial, a terra que Jesus foi preparar para nós, morada. É aonde o povo de Deus se encontrará e participará da boda do Cordeiro, aonde o povo de Deus se alegrará eternamente, aonde o povo de Deus viverá feliz, aonde não haverá choro, aonde nós estaremos num corpo glorificado, aonde glorificaremos a Deus eternamente, sem cansar, sem fraquejar, estaremos diante da sua glória eternamente para sempre. Amém? É esse lugar que Jesus prometeu para mim e para você, o descanso em seus braços. É nesse lugar que Jesus quer levar o seu povo. Aqui Jesus nos faz essa promessa. Você seguindo esses mandamentos de Jesus, você encontrará o verdadeiro descanso que nenhum homem pode tirar de você. Esse descanso que Cristo dá, ninguém pode tirar de você, nem circunstâncias, nem situações poderá tirar de você, porque Jesus prometeu. Jesus prometeu. No verso, Jesus continua a sua promessa, que as leis de Deus em Cristo são leves e não tem os 613 aqueles submandamentos que os fariseus colocaram sobre os judeus. Não há. E Jesus continuou: o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. E para terminar, no grego, essa carga, peso de rito dos fariseus, dos deveres que Cristo impôs aos seus seguidores, Jesus usa a palavra carga, a fim de contrastá-lo com os preceitos dos fariseus, a observância dos quais eram muito opressivos. Jesus não veio nos oprimir, Jesus não veio colocar julgos sobre nós, Jesus não veio colocar fardos sobre nós, mas Jesus nos chamou com uma verdadeira liberdade, e só podemos encontrar nele, descanso nele, abrigo nele, segurança nele, só nele. Jesus marcou um ponto conosco nessa noite. Ele nos tirou de casa, ele nos trouxe aqui. Desde o início desse culto, Deus está falando, e agora no término dele, Deus está falando com você. Então, meus irmãos, não se apeguem a essa aflição, não se apeguem a esse medo, não se apeguem a essa dor que tem consumido a sua alma. Não. Creia que Jesus está com as suas mãos sobre você, cuidando de você, guardando você. Essa é uma palavra de ânimo, meu irmão, porque vivemos tempos difíceis, vivemos lutas diárias, e eu quero te dizer hoje, Deus está contigo. Eu queria te chamar para ficar de pé, quem pode. Vamos fazer uma oração. Eu sei que não é um costume da igreja, mas se você se sentir à vontade de vir e quiser vir aqui na frente, não tem nada de especial na minha oração. Minha oração é a oração mais simples, mais normal do mundo. Mas quando eu oro junto com você, quando nós oramos como igreja, Deus, Ele realiza milagres. Deus realiza milagres no meio da sua igreja. É Ele que realiza. Homens não têm poder para fazer isso. Eu não sei o que está acontecendo com você. Talvez seja algo que está tão pesado que você está dizendo hoje. Você disse: chega, eu preciso abandonar isso. Eu preciso lançar realmente isso aos pés de Cristo. É a conversão de alguém? Deixe, continue orando. Jesus está cuidando desse familiar, desse parente, desse marido, desse amigo. É uma doença, Jesus tem poder para curar. Nós queremos um Deus que cura. É o desemprego, Jesus ele tem poder para abrir portas. Ele tem. Você crê nisso, irmão? Eu creio. Eu creio que Jesus ele muda a circunstância, mas tudo mediante a sua vontade. E Deus tem acompanhado o seu sofrimento, o seu choro. Deus não está alheio a você. Amém? Vamos orar? Aqueles que sentirem a vontade pode vir à frente. Se não, continue no seu lugar, porque a oração
ela surgirá o mesmo efeito, não importa onde você esteja. Oremos. Senhor, nessa noite, Pai, estamos aqui, Pai, porque sabemos que o Senhor é o nosso socorro. Deus, quantas e quantas vezes, Pai, os problemas, as tribulações, as dificuldades têm nos assolado. Quantas vezes, Senhor, quando oramos, nos pegamos em lágrimas. Quantas vezes oramos, Senhor, e pegamos o nosso coração angustiado, porque só temos o Senhor como nosso socorro, como nosso abrigo. Só podemos confiar em Ti, Senhor. Senhor, o Senhor conhece, Senhor, quando nós assentamos, quando nos levantamos, o Senhor esquadrinha o nosso coração. O Senhor sabe, Pai, tudo, Senhor, que acontece conosco. Senhor, não cai uma folha da árvore se o Senhor não permitir. Um fio de cabelo não cai de nossas cabeças se o Senhor não permitir. Tudo está debaixo do governo, do seu governo, da sua soberania. E sabemos, Senhor, que lutas têm hora para começar e hora para terminar. Dificuldades têm hora para começar e hora para terminar. Mas, Senhor, queremos, Senhor, ter na nossa vida aquela palavra que diz: tenha bom ânimo. Senhor, precisamos que o nosso ânimo seja levantado. Senhor, precisamos, Pai, que o nosso coração continue firme, prevalecendo firme na promessa. A promessa que o Senhor nos fez, que quando descansamos em Ti, encontramos, Senhor, repouso para a nossa alma. Encontramos, Senhor, descanso para a nossa alma tão abatida, tão afligida. Ó, minha alma, porque anda tão abatida, tão afligida, descansa em Deus. Descansa no Senhor, porque Ele guarda a nossa vida. Senhor, está aqui o seu servo, a sua serva, Senhor, colocando a sua família, colocando, Senhor, pessoas, Pai, que estão doentes, colocando, Senhor, diversas petições, Senhor, mas o Senhor as conhece, e o Senhor está, Senhor, com as suas mãos sobre ela. Senhor, sabemos, Pai, que se tocarmos apenas na hora da Tua veste, seremos curados, seremos libertos, seremos transformados. Que o Teu Espírito, Jesus, continue trabalhando no nosso coração, nos mantendo de pé, nos mantendo fortalecidos, em nome de Jesus.